Senhoras e senhores, preparem seus cintos gravitacionais, porque vamos embarcar numa viagem interplanetária recheada de intrigas, rebeliões e um personagem que poderia muito bem ser o primo cósmico de Satanás. Estamos falando de Alalu, o príncipe de Nibiru, o planeta mais falado nas rodas místicas e menos visitado por agências espaciais. Alalu não era só um nobre qualquer. Ele era ambicioso, rebelde e, acima de tudo, esperto. Tão esperto que conseguiu dar um golpe de estado e sentar no trono de Nibiru por nada menos que 9 chars, o que, traduzido para o nosso calendário de boletos e cafés, equivale a 32 anos da Terra. Isso mesmo, mais tempo no poder que qualquer político sonharia. Agora segura essa, a história de Alalu é tão densa que chega a se confundir com a origem do mito de Satanás. Pois é, o nosso nobre rebelde parece ter influenciado mais que filósofo grego em seminário de faculdade. Desde que o ser humano resolveu filosofar sobre as tragédias da vida, geralmente depois de uma dor de barriga existencial, criaram-se vilões cósmicos para explicar nossas mazelas. A figura do mal foi ganhando traços cada vez mais assustadores. Chifres, tridente, até um tom vermelho que faria inveja ao tomate mais maduro da feira. Nas religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, o mal virou uma celebridade do submundo, um ser que se opõe a Deus e adora infernizar, literalmente, a humanidade. A Bíblia hebraica fala dele como um querubim ungido que perdeu a linha, desafiou o Criador e foi jogado no Sheol, o modo hard do além. Um manuscrito lá da biblioteca de Trèveris, na Alemanha, datado de quando a internet era só fumaça de incenso, mostra o arcanjo Miguel lutando com os anjos rebeldes. Curiosamente, todos pareciam meio iguais. A diferença era só o lado da briga, tipo torcida de futebol, mas com asas. Até o século XI, Satanás ainda tinha cara de gente. Depois disso, começaram a caprichar na maquiagem demoníaca. Rabo, chifres e um olhar que diz: "Vou te julgar mesmo sem saber seu signo." Tudo isso para dar uma força à teologia e manter o povo na linha, num tempo em que medieval era sinônimo de treta. Mas o nome Satanás, vindo do hebraico, era só um acusador, tipo aquele vizinho fofoqueiro do condomínio cósmico. Não era ainda o vilão que conhecemos. A coisa ficou mais sombria depois da influência babilônica e grega. Demônio só significava força, diabo, só aquele que divide, tipo Wi-Fi em casa com muita gente. E é aqui que Alalu entra de novo no palco, com sua capa de drama interplanetário. Como o Satanás mitológico, ele também caiu em desgraça, depois de perder o trono numa luta corpo a corpo com Anu. Sim, pancadaria real oficial entre deuses espaciais, Alalu fugiu para escapar da possível retaliação e, quem sabe, reencontrar a dignidade em algum canto da galáxia. Seu destino, o gelado planeta Ki, que nós, meros terráqueos, chamamos de Terra. Mas havia um pequeno probleminha no caminho. Um cinturão de asteroides, conhecido carinhosamente pelos sumérios como bracelete esculpido. Soa bonito até destruir sua nave. Todos que tentaram atravessar antes viraram poeira estelar. Mas Alalu, com a audácia de quem não tem mais nada a perder e tudo a provar, decidiu apostar tudo. Afinal, se desse certo, ele entraria para o hall dos heróis cósmicos. Se desse errado, bem, ninguém estaria lá para contar. E lá foi ele, como uma águia cósmica, cortando o espaço. Deixou Nibiru para trás, agora uma bola suspensa no vazio, com um orgulho ferido maior que o de cantor eliminado no The Voice. A dúvida bateu, o medo também. O remorso chegou junto, como trio de pagode emocional. Mas ele seguiu em frente. Encontrou Plutão, ou Gagá em sumério, sim, o planeta e não a cantora. O mensageiro que mostra o caminho. Passou por Netuno, Antu, Urano, An, e Saturno, ou Anshar, que tentou seduzir com seus anéis fashionistas. A coisa começou a ficar tensa mesmo quando ele topou com Júpiter, o Kishar dos sumérios,
todo-poderoso, cheio de tempestades e marra. Alalu quase perdeu a coragem ali, mas respirou fundo, segurou o manche e foi. Então chegou o desafio final, o bracelete esculpido, um cemitério de naves, tipo a marginal Tietê cósmica. Ele ativou os mísseis, abriu caminho entre as rochas e milagrosamente conseguiu atravessar. A Terra apareceu diante dele, gelo no topo no Ártico, gelo na base na Antártida, e um samba de azul e marrom no meio. Oceanos, montanhas, rios e tudo mais que tornaria a vida possível, ou pelo menos exótica. Com precisão ninja, Alalu deu uma volta ao redor da Terra, fez varredura com o tal raio que penetra. Parece nome de filme adulto intergaláctico, mas é só tecnologia avançada. E descobriu uma coisa que fez seu coração alienígena palpitar. Ouro, muito ouro. Ele pousou sua nave com a delicadeza de um trem desgovernado, bateu a cabeça, desmaiou e quando acordou pensou: ufa, tô vivo. E mais importante, encontrei a solução para o problema de Nibiru. Testou o ar que estava respirável, pelo menos não era como o da marginal em hora de pico. Vestiu-se para o desconhecido e abriu a nave. Mas não havia música de boas-vindas, nem comitê de recepção, nem nenhum terráqueo oferecendo pão de queijo. Era só ele e o silêncio absoluto. Pensou na família, nos filhos, na esposa, no Netflix que deixou para trás. Mas segurou a barra, pulou nas águas frias de um pântano, fez um nado tímido e voltou correndo para comer algo e se hidratar. Provavelmente pensando se isso tudo valia mesmo a pena. Vencido pelo cansaço e pela solidão, dormiu profundamente, sem ideia de quanto tempo se passou, ou se, quem sabe, alguém o teria despertado. Parece uma aventura quase bíblica de Alalu na Terra, não é mesmo? Alalu levantou-se, sacudiu a poeira cósmica do traje e, mais uma vez, abriu a porta da nave e saiu. Mas dessa vez esqueceu o look de mergulhador de astronauta fashion. Foi na cara e na coragem. Resultado: o brilho do sol quase fritou suas retinas. Parecia que tinha olhado direto para um refletor de estúdio. Rapidamente colocou uma máscara para proteger os olhos, modelo Férias no Inferno, e com sua arma portátil numa mão e um kit de coleta de amostras na outra, foi nadando em direção aos atoleiros. Sim, nadando. Porque ele não chegou na praia de Copacabana, não. Era um pântano nível hard. Ao chegar à margem, todo molhado e provavelmente questionando suas escolhas de vida, decidiu coletar amostras da água turva. E surpresa, não dava para beber. Era quase um caldo de cana fermentado com esgoto. Decepcionado, Alalu se afastou, todo molengão, em direção às colinas. No caminho passou por um pomar com árvores carregadas de frutos. Sim, maçãs. E não deu outra. Parou, sentiu o cheirinho doce, colheu algumas e se esbaldou. Se havia pecado original sumério, esse foi o momento. Com a barriga cheia, seguiu até encontrar uma laguna. Fez uma nova coleta e, aleluia, a água era potável. Tinha fruta, tinha peixe, tinha água. Alalu riu uma risada longa e satisfeita, tipo vilão de desenho animado. Ajoelhou-se, juntou as mãos em concha e levou a água à boca. Só que do nada, ouviu um barulho esquisito. Um shh suspeito. Algo deslizava pela margem da laguna. Alalu deu um pulo, sacou sua arma e mandou ver uma rajada de raios que assobiavam. Porque em Nibiru, até o laser tem som estiloso. O que quer que fosse, parou de se mover. Alalu foi checar. Era uma criatura comprida, parecendo uma corda de pendurar roupa viva, sem mãos nem pés, mas com olhos ferozes e uma língua que parecia querer bater um papo. Algo nunca visto em Nibiru. Ele olhou aquilo e pensou: seria o guardião do pomar? Ou o síndico da laguna? Sem tempo para filosofia zoológica, armazenou um pouco de água num cantil, pegou suas frutinhas e voltou para a nave. Agora pausa dramática. Até aqui, a narrativa suméria já tinha colocado Alalu como um usurpador de trono, caído do céu na terra, encontrado um pomar e sido confrontado por uma serpente. Você também está pensando em Adão e Eva, né? Ao entrar novamente na nave, Alalu percebeu que os raios do sol estavam mais fracos e escurecia.
Refletiu sobre a brevidade do dia. Talvez tivesse esquecido de colocar no modo turbo. Logo, uma esfera esbranquiçada subiu aos céus. Era a lua, que os sumérios chamavam de Kingu, o fiel escudeiro da terra. Foi então que os ensinamentos dos anais de Nibiru fizeram sentido. Tudo o que ele estudou na juventude de príncipe rebelde agora estava diante de seus olhos. Os planetas girando, o bracelete esculpido, a terra, a lua. Tudo parecia uma apresentação de PowerPoint cósmico. Mas beleza visual não enche tanque de nave. O que ele precisava mesmo era do ouro. Se os antigos textos estavam certos, as águas da Terra lavavam veios dourados da antiga Tiamat, o planeta partido ao meio. E ouro era o único jeito de salvar Nibiru da sua crise atmosférica. Nada de painéis solares por lá, era ouro ou nada. Anoiteceu. Alalu dormiu. Mas no dia seguinte, assim que o sol invadiu a nave como hóspede inconveniente, ele acordou, mandou umas frutas para dentro e partiu para mais testes. Agora sim, todo equipado, voltou às águas mais profundas. Depois de um tempo examinando aqui e ali, os batimentos cardíacos aceleraram, as pernas ficaram bambas, e então... Alalu gritou, não de dor nem de susto, de alegria. Tinha ouro na água. Ele encontrara o tesouro da salvação. Nibiru agora podia respirar aliviado. Ou quase. Voltou para a nave, ocupou o assento de comandante, com aquele sorrisinho de quem vai esfregar uma vitória na cara dos outros. Ligou os sistemas de comunicação e mandou ver no microfone. Anu, me escuta aí que eu tenho notícia quente. Relatou tudinho. Pouso, laguna, serpente alienígena, maçã, água potável e, o mais importante, o ouro. Anu e seus conselheiros ficaram em choque. Alalu vivo, em outro planeta, enviaram técnicos para rastrear a origem da transmissão. Resultado: vinha de além do bracelete esculpido. Bingo! Anu, ainda zonzo, mandou saudações a Alalu e o felicitou pela descoberta. E aí? Bom, Alalu deixou a humildade em Nibiru. Exigiu sua ascensão como líder supremo. Pediu que Anu fosse deposto e que o trono fosse entregue a ele. Tipo, querem o ouro? Então me façam rei. O conselho ficou horrorizado. Como assim? Barganhar a salvação do planeta por uma troca de trono? Será que ele estava blefando? Já não tinha causado confusão suficiente quando usurpou o poder e empurrou o planeta para o caos por 9 chars? Mas uma coisa era certa. Alalu era esperto, ardiloso e conhecia bem os textos antigos. Sabia sobre a Batalha Celestial, sobre Tiamat e sua localização antes de ser dividida. A metade que virou a Terra, o 7º planeta. O planeta que agora se tornava o palco da maior treta da galáxia. Na grande assembleia de Nibiru, o clima estava mais tenso que final de campeonato. O príncipe Enlil, o filho mais novo de Anu, aquele que já acorda julgando, foi direto ao ponto. Alalu? Exigir alguma coisa? Só se for paciência. O reinado dele foi um desastre atrás do outro. Astuto, ardiloso e perdedor, perdeu o trono numa briga honesta. E olha que o tribunal nem tinha VAR, hein? Enlil ainda mandou a real, se esse tal ouro milagroso realmente existia nas sobras de Tiamat. Alalu que provasse. Pressionado, o ex-rei engoliu o orgulho e apresentou as análises da água da terra. E para dar aquele toque dramático, ainda disse que tinha atravessado o temido bracelete esculpido, usando nada mais, nada menos que armas de terror. Sim, ele basicamente mandou um "não brinquem comigo, hein?" E como se não bastasse, exigiu de novo o trono de Nibiru e ainda queria ver todo mundo rastejando. Alalu estava na vibe. Me devolvam meu poder e tragam pão quentinho com manteiga. Mas trocar a realeza em Nibiru? Imagina, era quase como sugerir que o último episódio da novela não tivesse casamento. Inaceitável. O trono já estava nas mãos de Anu, por direito de sangue, e claro, porque deu uma surra justa em Alalu. Até aí, ponto pro Anu. Foi então que entra em cena o pacificador da família, o príncipe Ea, também conhecido por nós, terráqueos nerds, como Enki.
O primogênito de Anu, casado com Damkina, filha de Alalu, resolveu botar água no feijão da treta. Galera, calma, eu posso ajudar. Vou liderar as pesquisas científicas sobre esse ouro aí. Enquanto isso, deixamos Alalu governando a terra. Se o ouro salvar mesmo Nibiru, aí Anu e Alalu podem se enfrentar de novo num novo combate. E que vença o menos ranzinza. Todo mundo ouviu as palavras de Enki e ficou tipo, uau, que diplomático, sábio, equilibrado. Esse menino merece um reality show só dele. Anu topou. Alalu topou. Afinal, Enki era tecnicamente genro do velho Alalu. Mas aí, Enlil, o Enlil, começou a coçar a testa com suspeita. Será que o meu meio-irmão não vai ser influenciado pela sogra? Digo, esposa. Enquanto o clã digeria essa aliança inesperada, Enki reuniu os sabichões e os engenheiros, traçou planos, exigiu mais provas do Alalu, analisou rotas e ativou a famosa Tabuleta dos Destinos, uma espécie de Waze cósmico versão deluxe. Tudo isso levou um char inteiro, ou seja, 3.600 anos só de planejamento. Imagina organizar uma reunião de condomínio com esse pessoal. Chegado o grande dia, a missão Terra foi equipada com uma nave parruda, rota definida e 50 astronautas. Escolheram Anzu como comandante. O cara tinha um nome pomposo. Aquele que conhece os céus. Basicamente, o copiloto dos sonhos de qualquer Uber galáctico. Antes de embarcar, Enki ajoelhou-se diante de Anu para receber uma bênção paternal, bem no estilo Gênesis 27, 28 a 29. Drama. Temos. A nave decolou e foi direto para Marte, chamado Lar-Mu pelos sumérios. Lá fizeram check-in, testaram o ar, água, solo e ainda elogiaram a vista. Tons vermelhos, polos branquinhos, laguinhos bonitos. Parecia até propaganda de resort. Relatório feito, seguiram viagem para a estrela do espetáculo, a Terra. A nave sobrevoou a Lua, deu 2 giros no planeta azul e bingo! Encontraram o sinal de Alalu, bem ali na região onde hoje está o Golfo Pérsico, com direito ao pacote completo. Tigre, Eufrates e pântano. Só tinha um detalhe. A nave era enorme, tipo maior que ego de imperador. Então, nada de aterrissar no solo seco. Anzu aterrissou no mar e seguiu flutuando como navio, guiado por Alalu que passava as coordenadas pelo rádio. Direita, João, agora! Estaciona antes do pôr do sol. Enki estava tão empolgado que se jogou na água sem traje especial, nadou igual peixinho até a margem e foi recebido com um abraço emocionado por Alalu, que chorou sem nem disfarçar. Spoiler, o último choro bom da carreira dele. Os astronautas, respeitosamente, se curvaram diante do ex-rei. Afinal, ele pode ter sido destronado, mas achou o ouro que podia salvar o planeta deles. Isso com certeza fez o Enlil, lá de longe, roer as unhas de raiva e desconfiança. Enki assumiu o comando e pediu a Anzu que mandasse mensagem de sucesso para Anu. Mas aí, o céu mudou. De azulzinho para alaranjado forte. O sol se transformou numa bola vermelha que sumiu no horizonte. A galera ficou em pânico. É o fim dos tempos? Explosão solar? Alarme falso de fim do mundo? Mas Alalu, já habituado com as vibes terrestres, riu e explicou. Calma, jovens, isso é só o pôr do sol. Amanhã tem mais. E aí vem a parte linda. Todos descansaram. Afinal, a noite na Terra é curtinha e o sol não demora para dar bom dia. E assim, entre banhos apressados, teorias apocalípticas e abraços inesperados, os deuses Anunnaki descobriram que até eles não sabiam tudo. E que a Terra, esse planetinha estranho, ainda tinha muito a ensinar. E então, anoiteceu e amanheceu. Foi o primeiro dia de Enki na Terra. A Torá, em Gênesis 1, 1 a 5, começa daquele jeitinho clássico. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus fez separação entre a luz e as trevas. Chamou a luz dia e as trevas noite. Foi o primeiro dia. Belo, né? Agora segura essa versão suméria com mais ação e menos poesia.
Assim que o sol deu as caras e o primeiro raio de luz piscou no horizonte, Enki acordou tipo aquele tio engenheiro que não consegue tomar café sem pensar em obra. Ele olhou aquele mundaréu de água misturada, doce, salgada e pantanosa, e pensou: a gente vai morrer de sede num planeta que só tem água. Então, como um bom chefe de equipe, nomeou Engur como o Senhor das Águas Doces. E lá foi o povo Anunnaki, guiado por Alalu, até um lugar onde as águas doces se misturavam com tudo. Só que tinha um pequeno detalhe: uma leve infestação de serpentes. Sim, o lugar parecia um episódio de Animal Planet, edição especial do inferno. Para resolver o problema, Enki escalou mais 2 no time: Enbilulu, para cuidar dos pântanos, e Enkidu, para cuidar da sarjeta. Sim, até Nibiru tem sarjeta. E do Dik, o plano? Criar uma fronteira entre as águas, tipo um rodízio de sushi com placa de cada um no seu quadrado. E voilá, águas separadas, pântanos controlados e água potável liberada. Anoiteceu e amanheceu. Foi o segundo dia na Terra. Na Torá, Gênesis 1, 6-8, temos: E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, separando águas de cima e águas de baixo, e chamou o firmamento de céu. Foi o segundo dia. Nos registros sumérios, o terceiro dia começa com os Anunnaki já na ativa, sem café, sem pão, mas com muita disposição. Enquanto a galera suava no batente, Enki foi dar uma voltinha com Alalu e Izimud. O Anunnaki sabe tudo, tipo aquele colega de trabalho que sabe até a senha do Wi-Fi da firma. Juntos eles inspecionaram o pomar. E lá estavam as frutas, ervas e outras plantas, cada uma segundo a sua espécie. Enki, metido a biólogo, perguntava tudo para Izimud. Essa folhas aqui dá barato? E Izimud respondia com paciência infinita. Depois da aula de botânica, Enki nomeou o Guru. Sim, esse é o nome dele mesmo, como o responsável pelos mantimentos e pela água. Basicamente o gerente do primeiro supermercado da Terra. Anoiteceu e amanheceu. Foi o terceiro dia na Terra. Gênesis 1, 9-13 diz: E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem sementes, árvores frutíferas. E viu Deus que isso era bom. Foi o terceiro dia. Já os sumérios estavam mais preocupados com o telhado do que com sementes. O quarto dia começou com o tempo firme, sol brilhando e Enki pensando: tá na hora de parar de acampar no barro. Assim, ele chamou Kula, o mestre dos tijolos, para preparar o barro e moldar os primeiros blocos. Ou seja, o primeiro pedreiro da história. Nada de cimento, mas muita argila. Depois veio Mushdamu, o engenheiro oficial, para levantar casas decentes. Enquanto isso, o sol reinava absoluto. Até que Kingu, a lua da terra, apareceu com sua luz meio preguiçosa e assumiu o turno da noite. Anoiteceu e amanheceu. Foi o quarto dia na terra. Gênesis 1, 14-19 fala dos luminares. Luminares no céu para separar dia e noite. Luminar maior, sol, luminar menor, lua, e as estrelas, foi o quarto dia. Já no lado sumério, o quinto dia virou uma verdadeira pescaria cósmica. Enki pediu ao Anunnaki Ningizida para construir uma canoa de juncos, tipo uma lancha raiz, para medir os pântanos. Em seguida, chamou Ulmash, o biólogo do grupo, para catalogar o que era comestível nas águas e entre as aves. A missão: descobrir o que era comida e o que era veneno com penas. De volta aos pântanos, Enki ordenou que Enbilulu e Enkidu fizessem barreiras com juncos e canos, tipo uma versão Anunnaki do pesque pague. Peixes para cá, carpas para lá e armadilhas para as aves boas de comer. Tudo separadinho, limpo, organizado. O Masterchef do Éden. Anoiteceu e amanheceu. Foi o quinto dia na Terra. Segundo a Torá, em Gênesis 1, 20-23, produzam as águas seres viventes e aves no céu. E Deus viu que isso era bom. Foi o quinto dia. Na versão suméria, o sexto dia é puro Discovery Channel.
Enki mandou a Anunnaki Nimá fazer um verdadeiro censo da fauna terrestre. Animais rastejantes, quadrúpedes, fofinhos e os do tipo fuja se puder. Enquanto isso, Kula e Mushdamo corriam para terminar as moradas e cercas antes do anoitecer. No fim do dia, o acampamento estava pronto e os astronautas se reuniram para fazer um balanço da semana. Bateu até um climão de último episódio da temporada. Anoiteceu e amanheceu. Foi o 6º dia na Terra. Gênesis 1:24-30 e 1 finaliza dizendo: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E viu Deus que tudo era muito bom. Foi o 6º dia. Mas segundo as tabuletas sumérias, nada de ser humano ainda. A criação do homem e da mulher viria mais tarde. Por enquanto, o que rolou no 7º dia foi: Enki reuniu todo mundo, deu um discurso estilo líder de missão espacial da NASA, agradeceu os esforços, fez um resumo da epopeia e decretou: a partir de hoje, o 7º dia será folga geral. E assim nasceu o primeiro feriadão da história. O acampamento foi batizado de Eridu, que significa lar na longura. Em comemoração, Nibiru confirmou Alalu como comandante oficial do lugar. Teve festa, aplausos e talvez até churrasco. Mas, se isso chegou aos ouvidos de Enlil, o clima deve ter azedado. Afinal, a aproximação entre Enki e Alalu podia muito bem parecer uma conspiração contra Anu e contra Nibiru. O drama familiar interplanetário estava só começando, não é mesmo? E no 7º dia, até os deuses tiraram uma folga. Na Torá, Bereshit, Gênesis 2:1-3, temos o seguinte registro celestial. Ora, havendo Deus completado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Ou seja, até Deus tirou um cochilo depois da criação. Afinal, criar o universo inteiro deve dar uma canseira do tipo que nem café resolve. Quem nunca precisou de um descanso depois de um dia puxado, que atire a primeira tábua da lei. Mas calma lá. Antes de Moisés subir o monte com suas sandálias humildes e descer com os 10 mandamentos no pendrive de pedra, os sumérios já tinham a versão deles do dia sagrado do descanso. E adivinha quem estava por trás disso? Ele mesmo, Enki, o deus das águas, o inventor da civilização suméria e, pelo visto, do feriadão semanal também. Segundo os registros antigos, Enki decretou que o 7º dia fosse de descanso. Nada de irrigar plantações, construir zigurates ou invadir planetas alheios. Era dia de colocar os pés para cima e assistir à movimentação dos humanos lá de cima, tipo o Big Brother da antiguidade. Esse costume ancestral virou coisa séria, tanto que os judeus e os adventistas ainda hoje guardam o sábado ou Shabat como um dia sagrado. É como se Enki tivesse deixado um contrato com cláusula eterna. No 7º dia, não me encham. E não foi só a galera da Terra que acatou esse decreto, não. Os próprios Anunnaki obedeciam. Até o rabugento do Enlil, aquele que vivia brigando com Enki, como se fossem irmãos dividindo o mesmo quarto, entrou na onda e passou a ensinar os seus seguidores, os Enlilitas, a guardarem o Shabat. Dizem que até nos turnos de mineração de ouro, a galera ganhava folga no 7º dia. RH interplanetário, a prova. Mas olha só o detalhe importante aqui. Pelos registros sumérios, esse dia de descanso não foi criado como um agrado divino que os humanos precisavam fazer para os deuses. Foi feito para o homem. Isso mesmo. O 7º dia é tipo aquele mimo do Enki dizendo: pessoal, vocês trabalham demais, tirem um dia de folga e aproveitem o que criamos. E aqui entra um símbolo que vai além do descanso. 2 triângulos equiláteros unidos, representando o equilíbrio entre o céu, Nibiru, e a terra, Ki. Esse símbolo hoje é conhecido como a Estrela de Davi. Sim, o símbolo de Israel. Agora segura essa. Se Enlil é Yahvé, será que essa conexão entre Nibiru e Israel é uma dica sutil? Mesmo depois de toda a treta com Marduk,
quando Enlil bateu as sandálias e voltou para Nibiru? Será que ele ainda está de olho nos seus enlilitas aqui embaixo? Tipo aquele pai que se muda, mas continua espiando o Instagram dos filhos escondido. E mais, será que a obsessão de tantos impérios em conquistar Israel não tem um fundinho cósmico? Vai que Jerusalém não é só uma cidade histórica, mas o ponto exato do antigo espaço-porto dos Anunnaki? Imagina o susto se Enlil resolve voltar e não acha nenhuma vaga para estacionar a nave. Como diria Sócrates, o filósofo, não o jogador de futebol. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ou numa versão sumério-cósmica, entenda a tua origem interplanetária e descobrirás quem é que está te vigiando desde Nibiru. Agora a parte que mais gosto, a criação do mundo. Versão suméria versus a Bíblia. Enquanto na Bíblia Deus cria o mundo em 7 dias com aquele ar solene de quem vai montar um quebra-cabeça cósmico, os sumérios já tinham um jeito mais prático, tipo um reality show de deuses com ferramentas na mão e muita discussão sobre quem faz o quê. Primeiro dia, Enki separa as águas. Nada de haja luz. Aqui o rolê começa com Enki abrindo caminho nas águas, como quem organiza os armários da casa nova. Água doce para cá, salgada para lá e nada de misturar. Segundo dia, define quem cuida de cada tipo de água. Sim, alguém precisava cuidar do estoque. E claro, a burocracia cósmica apareceu. Você vai cuidar dos rios, você dos mares e você das poças, sei lá. Terceiro dia, examina plantas e frutas. Enki virou botânico por um dia. Deve ter dado aquela mordida numa fruta proibida só de zoeira. Mal sabia ele que isso viraria tendência uns milênios depois num certo jardim. Quarto dia, constrói moradias. Aqui nascem os primeiros imóveis interplanetários. O famoso condomínio Anunnaki Central. 3 quartos, vista para a cratera e Wi-Fi. Só pegava em Nibiru. Quinto dia, organiza peixes e aves. Distribuição de animais aquáticos e alados. Tubarão vai para o oceano, sardinha também, pomba para a terra, águia para ficar estilosa nos brasões. Sexto dia, separa animais dóceis dos ferozes. Enki e sua equipe fizeram basicamente o primeiro zoológico da história. Esses aqui a gente pode domesticar, esses ali, melhor deixar numa ilha bem longe. Sétimo dia, descanso. Finalmente dia de colocar os pés para cima. Nada de harpas ou cantos celestiais. Só um sofá cósmico e talvez um episódio de Os Deuses do Pedaço no Netflix celestial. E o ser humano? Enquanto na Bíblia Adão já aparece no 6º dia, os sumérios preferiram fazer suspense. A criação do homem vem depois, quando Enki, Ninmah e Ningizida decidem brincar de cientistas loucos. Spoiler, tinha muita lama, frascos esquisitos e talvez um pouco de DNA de macaco local. Conclusão: Alalu, o original rebelde. Antes de Lúcifer ser cancelado no céu, Alalu já tinha chutado o trono de Nibiru, perdido a eleição, ou o trono depende da versão, e descido à Terra para minerar ouro e reclamar da vida. Foi o primeiro exilado intergaláctico, o pioneiro do "vou criar minha própria civilização com jogo e bebida". Sua história tem tudo: golpe de Estado, fuga planetária, descoberta de recursos naturais e treta familiar nível novela das 9. É tipo Game of Thrones misturado com Interestelar, mas com deuses cabeçudos e astronautas ancestrais. E assim, meus queridos terráqueos e abduzidos, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio de Anunnaki Flix. Se você chegou até aqui, parabéns! Você já sabe mais do que 99% da humanidade. Ou pelo menos mais do que seu primo que acredita que a Terra é plana. Deixa o like se você quer a verdade e mais episódios. Inscreva-se para não perder quando os Anunnaki voltarem. E eles sempre voltam no próximo episódio. Vire membro para ter acesso a conteúdos ultra secretos, tipo como construir uma pirâmide em casa e os memes mais antigos da galáxia. E lembrem-se, a verdade está lá fora, mas o like está aqui embaixo.
O nono de estrelas, Alalu se sentou entre os Anunnaki, até que o destino lhe roubou. Anu, o desafiante, com forças tu salutou. E Alalu, o destemido, seu reinado terminou. Na nave solitária, pelo vazio ele viajou, pelas rotas esquecidas que apenas ele mapeou, deixando para trás a coroa, a glória e o poder, em busca de redenção onde ninguém pode prever. Oh, Alalu, o caído, sua coragem nos inspira. Na dança da imortalidade, sua memória transpira. Na luta pelo trono, o herói verdadeiro, sua saga além do tempo, o eterno guerreiro, voando pelo cosmos, para que ele partiu com o coração pesado, mas o espírito nunca caiu. Alalu, exilado, na história é gravado, sua lenda entre as estrelas, eternamente ecoado. E assim segue Alalu, pelo espaço a vagar, um rei sem coroa, com as estrelas a lhe guiar. Que sua história seja contada, que seu nome seja lembrado, como o Anunnaki que entre os céus, seu caminho traçado. Oh, Alalu, o caído, sua coragem nos inspira. Na dança da imortalidade, sua memória transpira. Na luta pelo trono, o herói verdadeiro, sua saga além do tempo, o eterno guerreiro, voando pelo cosmos, para que ele partiu com o coração pesado, mas o espírito nunca caiu. Alalu, o exilado, na história é gravado, sua lenda entre as estrelas eternamente ecoado. E assim segue Alalu, pelo espaço a vagar, o rei sem coroa, com as estrelas a lhe guiar. O nono de estrelas, Alalu se sentou entre os Anunnaki, até que o destino lhe roubou. Anu, o desafiante, com forças tu salutou. E Alalu, o destemido, seu reinado terminou. Na nave solitária, pelo vazio ele viajou, pelas rotas esquecidas que apenas ele mapeou, deixando para trás a coroa, a glória e o poder, em busca de redenção onde ninguém pode prever. Oh, Alalu, o caído, sua coragem nos inspira. Na dança da imortalidade, sua memória transpira. Na luta pelo trono, o herói verdadeiro, sua saga além do tempo, o eterno guerreiro, voando pelo cosmos, para que ele partiu com o coração pesado, mas o espírito nunca caiu. Alalu, exilado, na história é gravado, sua lenda entre as estrelas, eternamente ecoado. E assim segue Alalu, pelo espaço a vagar, um rei sem coroa, com as estrelas a lhe guiar. Que sua história seja contada, que seu nome seja lembrado, como o Anunnaki que entre os céus, seu caminho traçado. Oh, Alalu, o caído, sua coragem nos inspira. Na dança da imortalidade, sua memória transpira. Na luta pelo trono, o herói verdadeiro, sua saga além do tempo, o eterno guerreiro, voando pelo cosmos, para que ele partiu com o coração pesado, mas o espírito nunca caiu. Alalu, o exilado, na história é gravado, sua lenda entre as estrelas eternamente ecoado. E assim segue a